Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a essa sequência de vídeos chamada O Universo da Produção Executiva. Meu nome é Artemis e eu sou produtora cultural. Nessa sequência de 6 vídeos, a gente passeou por diversas áreas que o produtor executivo tem que ter um olhar muito especial, porque demanda bastante atenção desse produtor executivo. No primeiro vídeo a gente falou sobre equipe, no segundo vídeo a gente falou sobre contrato, no terceiro sobre a comunicação do projeto, no quarto nós falamos de técnica e no quinto de logística. Nesse sexto vídeo eu vou falar assim da parte mais divertida e também muito trabalhosa, que é o dia a dia da temporada. Finalmente estamos com tudo montado, com tudo encaminhado, o cenário está montado, a técnica está funcionando, o figurino está em ordem, o camarim está ajeitado, então não tem mais nada para fazer, né? Queridos, não é bem assim. Aliás, não é nada assim. O dia a dia da temporada tem os seus desafios. E são desafios. Vamos passar por aqui então por alguns tópicos dessa rotina. Aqui eu vou considerar uma temporada que, independente de quanto que ela vai durar, você tem apresentações de quarta a domingo. Geralmente você vai descansar na terça-feira, porque na segunda-feira, pós dias de apresentações, você vai ter que encarar algumas missões. No domingo, depois da última apresentação, você vai no camarim dos artistas e vai pegar aquele bando de figurino suado, vai colocar numa sacola e vai ter que levar para limpar para a próxima semana. Lembre-se que lavanderia, dependendo do volume de roupas, eles pedem mais ou menos uns 3 dias para poder entregar as roupas limpas, só que você não tem esse tempo, você vai entregar na segunda, vai ter que pegar na quarta. Então, certifique-se de conseguir uma lavanderia que consiga garantir essa entrega das roupas limpas para você. E já que você está na batalha de segunda, aproveite para resolver qualquer pendência que a sua equipe tenha demandado para você, para o bom funcionamento do espetáculo na semana que vem. Tem um suspensório de um dos atores que ficou largo, então você precisa comprar um botão que seja igual ao botão do suspensório para fazer uma adaptação. Tem um gel de cabelo que um ator usou, mas que não ficou bom, então tem uma outra marca que indicaram e que você vai ter que correr atrás de comprar esse gel. Um ímã do cenário descolou e o contra-regra está me pedindo uma cola específica para poder colar aquele ímã de volta no cenário. O carregador de pilha pifou. Então ele vai te pedir um outro carregador de pilha e, quiçá, ele vai pedir ainda um de reserva, que é para poder a gente não passar por esse sufoco de novo. É esse tipo de coisinha que eu tô falando. Lembrando que essas coisinhas, elas também não vão acontecer só no domingo, só no final da semana de apresentação. Elas vão acontecer também durante os dias de apresentação daquela semana. Então é bom sempre, no final de cada espetáculo, você passar pela técnica e dar um check geral, para poder ver se está faltando alguma coisa e alguma coisa que você precise resolver. E leve em consideração que essas resoluções dessas primeiras coisas geralmente são feitas durante a quarta e o sábado e a segunda-feira. No domingo é muito difícil alguma coisa estar aberta para você conseguir resolver esses problemas. Também é nesse dia que você vai fazer o balanço semanal financeiro e vai entregar isso para a área financeira administrativa junto com os cupons fiscais e as notas fiscais e vai pedir uma complementação de verba em dinheiro para a semana seguinte. Pessoal, planejem essa cota, essa verba de dinheiro na mão para você ter durante a semana. Os imprevistos, eles acontecem e você vai ter que estar preparado. Tem também teatros que fazem o fechamento da bilheteria diariamente ou semanalmente.
Então essa segunda-feira vai ser o dia que você vai entregar para o financeiro toda a verba gerada em dinheiro na bilheteria. E também vai entregar os borderôs assinados. Mas Ártemis, o que é um borderô? É um extrato de vendas do dia. Ali ele vai dizer quantos pagantes entraram pagando ingresso inteiro, quantos pagantes entraram com meio ingresso, quantos convidados você teve. Ele vai te dar o valor total de vendas e vai dar também o que foi vendido em dinheiro e, se tiver essa opção, o que foi vendido em cartão. E também o número total de espectadores que tiveram naquele dia. Lá no começo da sua relação com o espaço cultural, eles vão perguntar quem é o responsável por assinar o borderô diariamente. E geralmente quem assina é o produtor executivo. Também vem uma assinatura do representante do espaço e também do bilheteiro. Também nesse dia de segunda-feira, que nunca acaba, você vai repassar todo o planejamento de ações que você vai ter durante a semana que está chegando, porque a nossa semana não começa na segunda, ela começa na quarta. Ela está terminando na segunda. Tem que entender também com o profissional das mídias sociais e com a assessoria de imprensa quais são os planos de ação deles para divulgação durante a semana. Agora a gente vai falar de algumas coisas que a gente precisa durante essa temporada, ficar um pouco atento, que são algumas comprovações de contrapartida. Como é que você vai fazer? Você ofereceu como contrapartida social e democratização de acesso uma cota de ingressos para ONGs ou para instituições públicas de ensino? Você já recebeu uma carta declaração deles dizendo que eles receberam essa cota? Então vai atrás dessa carta. Você propôs lá aquele seu plano de mídia, lembra? E esse relatório de mídias pagas já chegou? Especialmente aquelas mídias que já se cumpriram em toda sua totalidade. Por exemplo, Buzzdoor, já foram colados todos os Buzzdoor em todos os ônibus. Então, essa empresa ela oferece o relatório com fotos das linhas onde esses ônibus passam e desse cartaz colado nele. Também tem aquele relatório do distribuidor de impresso. E também da divulgação de mobiliário urbano. Quando você coloca um backlight no metrô, a empresa vai lá, tira foto, diz em que estação que tá, pelo período que vai ficar. Então, já vai pedindo esses relatórios. E alguns que ainda estão se desenvolvendo durante o tempo, como, por exemplo, os spots de rádio, que são divididos durante o tempo, tantas inserções. Então, você vai pedir esse relatório no final, mas não deixa passar muito. Faça uma planilha de controle para poder cobrar esses relatórios. Qual foi a mídia paga, qual o tipo de relatório que eu preciso, qual é o prazo e com quem eu falo. Isso eu já peguei. Como contrapartida de imagem institucional, você propôs a impressão da barra de logos do patrocinador em todo o material gráfico. Então, você também vai separar 2 ou 3 exemplares de cada material gráfico impresso para poder anexar esse material na sua prestação de contas e também para poder guardar umzinho ali na sua produtora para ter o seu histórico. E as coisas que você não consegue separar, você tem que fotografar, tipo banner. Banner você não separa um exemplar, então você vai lá, fotografa e coloca no relatório. Junto com essa contrapartida de imagem institucional, você também propôs contrapartidas ambientais. Você disse lá no seu projeto que todo material impresso vai ser feito em papel certificado e que também o material gráfico vai incluir frases como reuse, recicle, reduza ou jogue lixo no lixo. Essa comprovação vai ser feita com o mesmo procedimento da de imagem institucional. Você vai guardar exemplar e vai anexar na sua prestação de contas. E também, assim como o banner, você vai tirar foto daquela parte do banner que está dizendo, que está dando essa contrapartida ambiental. E a ação formativa que você propôs no seu projeto, um workshop, uma palestra, você já divulgou? Você já abriu inscrições? O material que vai ser usado, como por exemplo, numa oficina, ele já foi produzido, já foi previsto isso?
Uma coisa muito interessante de se ater é fazer uma lista de presença para esses alunos que vão ser beneficiados dessas ações formativas. Isso também é uma comprovação para o patrocinador de execução dessas ações, fora divulgação, claro, mas esse também é um documento importante. E para finalizar aqui esse papo de registro, de comprovações, eu vou falar do fotógrafo e da captação do registro em vídeo do espetáculo. Primeiro você tem que entender que dia que tem menos público. Em todos os dias de apresentação, qual o dia que tem menos público? É quarta-feira? É quinta-feira? Agende esse serviço para esse dia que tem menos público, porque a ideia aqui não é fotografar o teatro cheio. É registrar o espetáculo causando o mínimo de interferência e de desconforto para o espectador. No dia que tiver menos público, por exemplo, você pode bloquear a última fileira do teatro. E aí o fotógrafo, com uma lente boa, claro, vai poder circular por essa fileira lá no fundo livremente. A mesma coisa com registro de vídeo em plano aberto, lá do fundo. Ele vai ficar com um tripé lá no fundo e vai gravar uma perspectiva de plano aberto do espetáculo. E é claro, tem que ser num dia diferente do fotógrafo. E descanse! Descanse muito na terça-feira, descanse sem recomendações, sem restrições, porque na quarta-feira a semana começa. E começa bonito. Quarta-feira vai ser um dos dias mais cheios do produtor executivo, porque é nesse dia que a semana de apresentações começa. Passe cedo na lavanderia e pegue todos os figurinos, leve para o teatro. Esse vai ser o dia que você vai repor o catering ou catering da semana. Mas é que isso também vai variar dependendo da infraestrutura do teatro. Lá tem geladeira? Tem armários para o armazenamento desse catering? Se tiver armários e geladeiras, você pode comprar para a semana inteira os produtos menos perecíveis e industrializados. Eu vou dar uns exemplos, pão de saco fechado, caixa de suco, garrafa de refrigerante, pote de requeijão, pote de manteiga, saco de biscoito. E até você pode considerar assim umas frutas mais duráveis, tipo maçã. E aí você vai deixar os mais perecíveis para poder comprar todo dia, tipo frios e algumas frutas e bolo. Tem que organizar aí esse cronograma. Agora, se você não tem essa infraestrutura no teatro, se programa para pelo menos levar um mini frigobar para lá. Põe esse mini frigobar dentro do caminhão, quando esse caminhão for despachado com o cenário, para poder ao menos refrigerar as garrafas de refrigerante, suco e água e os frios do dia, dar uma acondicionada nesses frios. Aí, sem essa estrutura, provavelmente as suas compras elas vão ser diárias. E Ártemis, que horas eu chego no teatro? Bom, eu, como produção, costumo chegar sempre 4 horas antes do início das apresentações. Mas isso com tudo já resolvido. Se precisar resolver alguma coisa na rua, é antes. Mas por que 4 horas? Porque geralmente a equipe técnica chega 3 horas antes. E eu preciso deixar o backstage pronto para receber a minha equipe. Eu preciso pedir para os técnicos da casa ligarem os equipamentos e ligarem as luzes do teatro. Eu preciso pedir para a equipe de limpeza da casa fazer a ronda nos camarins. Preciso deixar a mesa de catering colocada. Preciso colocar os rádios comunicadores para carregar. E preciso começar a organizar a lista de convidados e também dos beneficiários da cota de ingresso de ONG e instituições públicas de ensino. E por falar nessa lista, o ideal é que ela seja finalizada 2 horas antes do início do espetáculo. Então, os representantes das ONGs ou os representantes da instituição pública de ensino têm que me mandar esses nomes
até 2 horas antes do início do espetáculo. Assim como os atores e toda a equipe precisam me passar a lista de convidados também nesse tempo. Sabe por quê? Porque a bilheteria ela abre muito tempo antes e tem gente que chega cedo e que quer retirar o seu convite. E é muito bom até que essas pessoas cheguem cedo, porque dá uma descomplicada naquela fila que a gente sabe que tem em cima da hora. Aí a equipe chega 3 horas antes. Aí você vai lá na equipe perguntar se eles estão precisando de algo, se colocar à disposição para resolver qualquer questão técnica que eles tenham, que eles precisem do apoio da produção. Os artistas chegaram, a mesma coisa, se eles estão precisando de algo. 1 hora antes do começo da apresentação, a gente pede para a equipe de limpeza dar uma geral no palco, que é para poder os artistas poderem aquecer em cima de um palco limpo. Aí vem a parte do público chegando. 1 hora antes do início do espetáculo, já tem gente comprando o ingresso na bilheteria. 30 minutos antes de começar o espetáculo, aí já tem uma filinha maior. Eu acho que essa é uma boa hora para o produtor estar disponível no hall do teatro e na bilheteria. 10 minutos antes do espetáculo e a fila está maior ainda. Gente, tem teatro que só tem um guichê para venda de ingresso. Então, eu já vi casos de espetáculo atrasar por causa disso, porque o pessoal chega muito em cima da hora, só tem um guichê de venda e essa fila fica gigante. Acompanhe essa movimentação de fila para poder entender quanto que o espetáculo vai atrasar. Esteja sempre em comunicação com a equipe técnica e com os artistas, dizendo o tamanho desse atraso. Se esse atraso se estender por mais do que 10 minutos do início oficial do espetáculo, então é de bom tom você ir até a frente do público e informar respeitosamente a eles que o espetáculo vai atrasar um pouquinho. Espetáculo iniciado, apresentado, aplausos, público saiu, fecha-se a porta da sala. O produtor ele pode ficar ali no hall do teatro acompanhando a dispersão do público. Tem gente que pede informações de todo tipo e você tem que estar ali à disposição do seu público, dando essa atenção. Tem gente que vai querer falar com os artistas, aí você indica um local ali no hall do teatro que eles possam esperar. Aí você vai lá no camarim dos artistas, diz para eles que tem gente esperando eles saírem. Aí, com isso feito, você faz um check geral no backstage. Dá uma atenção à organização dos camarins, pergunta para a técnica se eles estão precisando de alguma coisa para o dia seguinte, ou até mesmo você pode perguntar para a técnica se eles estão precisando de alguma ajuda naquele momento, para poder liberar o palco e deixar tudo organizado para o espetáculo do dia seguinte. Coloque os rádios comunicadores para carregar e retira o catering por último, porque toda a equipe costuma dar uma última beliscadinha ali antes de sair do backstage. Entregue as chaves para a equipe da casa, vá assinar o borderô se você tiver que fazer isso diariamente e vá descansar, porque no dia seguinte tem mais. É isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos falando do universo da produção executiva. Eu sei que tinha muito mais coisa para falar e a gente pode então prever uma próxima sequência desse universo. Mas, por enquanto, eu fico por aqui e eu agradeço muito quem viu essa sequência até o fim ou quem viu esse vídeo até o fim. Um beijo, um abraço e até uma próxima!